aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o salário mínimo. Será que o salário mínimo é realmente mínimo? Hoje a gente vai discutir sobre isso e encontrar a resposta. Bom, eu queria fazer esse tema porque eu acho que é super pertinente dentro do serviço social, fora dele também, para nossa vida. Eu acho que é um debate muito importante e, bom, eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram que é @dividosolaguissa e, claro, depois, no final do vídeo, você comenta aí a sua opinião. Vamos começar o vídeo logo porque eu tenho bastante coisa para falar. Então bora lá! Bom, já tô aqui com a minha folhinha de anotações e eu dividi esse vídeo em 4 tópicos rapidinho. O primeiro é sobre o surgimento do salário mínimo, o segundo sobre os reajustes que tem anualmente, o terceiro sobre a expectativa e a realidade, então a teoria versus como ele funciona realmente, e o quarto, a conjuntura que está acontecendo hoje, qual é o salário que está hoje, enfim, essas coisas. Então, bora lá. Bom, o salário mínimo ele surgiu no século XX, na década de 30, com a promulgação da Lei número 185 em janeiro de 1936. E também, depois teve o decreto, né, de lei, que foi em abril de 1938. Nessa época, existiam 14 salários mínimos diferentes. Por que isso acontecia? Porque o valor do salário mínimo, ele era diferente, ele variava a cada região. Então, ele só foi se tornar um valor fixo e geral no ano de 1984. Mas o que é o salário mínimo, né? O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para o funcionário. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado a cada ano com base no custo de vida da população. Ou seja, é feito com base em um valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir a sua sobrevivência. Eu passei rapidamente sobre o contexto histórico porque o nosso foco é mais na atualidade, no que está acontecendo aí, o valor do salário mínimo, essas coisas. Então, se você tiver mais interesse em saber sobre a história do salário mínimo, eu sugiro que você jogue no Google mesmo, que aparece vários. Ele foi surgido ali na década de 30, na época da Era Vargas, então tem bastante conteúdo interessante sobre a história. Se você tiver mais interesse, você vai lá e dá uma pesquisadinha. Bom, indo para o nosso segundo tópico, né, os reajustes. Então, o valor do salário mínimo ele tem que ser reajustado a cada ano, porque o custo de vida, né, da população ele vai variando a cada ano. Ou seja, o gás, os alimentos, ele não tem um valor fixo a cada ano, né? Ele não é sempre o mesmo valor. Então é por isso que o salário mínimo ele sempre vai ter que ser reajustado anualmente, porque as coisas tendem a ficar mais caras e eu vou falar isso já já. Então, o salário mínimo ele precisa ser reajustado anualmente por causa de uma coisa chamada inflação. Eu não sei muita coisa de economia, eu sei praticamente nada de economia, mas eu vou usar aqui agora todo o meu conhecimento falando sobre o que é inflação. Bom, vamos lá. A inflação, eu acho que eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil da gente entender, né? Vira e mexe sempre aparece no Facebook uma foto de tipo uma revista de mercado, sabe? E tava os preços super baratos, tipo assim, sei lá, uma bolacha a 50 centavos, uma bolacha a R$ 1, coisas assim. E aí hoje a gente fica assim, nossa, quem dera fosse esse preço, quem dera tivesse esse preço. Mas o que acontece? Aquele preço era, digamos assim, ajustado devido ao valor do real naquela época. E isso vai acontecendo, né, vai se transformando anualmente. Então, por exemplo, se em 2010 o arroz estava R$ 10, em 2020 o arroz está R$ 20. Então vai tendo aí uma mudança no preço. Eu não sei explicar muito, eu espero que tenha ficado claro. Mas também é outra coisa que eu acho melhor vocês darem uma procurada melhor por conta própria, porque eu não vou conseguir aprofundar tanto aqui. Mas enfim, o preço das coisas vai modificando devido a várias coisas que entram na questão da economia, né? Tem dólar, exportação, tem o valor do real, essas coisas. Mas a gente consegue entender com esse exemplo do arroz. Eu vou estar mostrando agora para vocês uma tabela que é o ponto-chave da nossa conversa. E essa tabela, ela é a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. É uma pesquisa que faz um levantamento contínuo dos preços dos alimentos, né, considerados essenciais. E aí, como vocês podem ver na tabela, no ano de 2018, o salário mínimo era equivalente a R$ 954.
Só que aí do lado tá escrito salário necessário. Ou seja, o salário mínimo que uma pessoa em 2018 precisava gastar para ter o mínimo de sobrevivência era de R$ 3.960. Então, olha só a discrepância aí, né, dos valores. Aí na tabela, continuando, aparece o ano de 2019, que era o salário mínimo R$ 998, e o salário necessário era R$ 4.342, eu tô arredondando aqui. Em 2020, o salário foi para R$ 1.045 e o salário mínimo necessário seria R$ 5.304. E aí vai indo, né? Em 2021 foi para R$ 1.100 e o salário mínimo necessário seria R$ 5.800. E agora em 2022, que é o dado mais recente que a gente tem sobre o salário mínimo está equivalente a R$ 1.212, sendo que o valor mínimo necessário para uma pessoa gastar, né, para uma pessoa sobreviver, seria de R$ 5.997. Então, assim, são valores muito longe um do outro, né, como vocês podem perceber. E como sempre, né, na teoria tudo dá certo e funciona sem problemas, mas quando a gente analisa a realidade, a gente consegue ver a realidade, sabe? Que as coisas não funcionam tão perfeitamente quanto deveriam ser. E analisando a tabela, a gente consegue ver duas coisas. Primeiro que o custo de vida aumentou ao longo dos anos, e a segunda coisa é que o salário mínimo ele não acompanhou o aumento desse custo de vida, coisa que ele deveria fazer, né? Mas por que que isso acontece? Isso acontece por conta de uma coisa chamada luta de classes. A luta de classes, ela é uma luta de forças entre a burguesia e o proletariado. A burguesia são quem detém os meios de produção e o proletariado é quem não detém os meios de produção. Ou seja, o proletariado só tem a sua força de trabalho para vender e assim sobreviver. Essa luta de classes, falando agora voltado ao salário mínimo, ele meio que precisa de uma conciliação entre as classes, ou seja, precisa de um pouquinho aqui e um pouquinho ali para tentar apaziguar um pouco as classes. Então você dá o salário mínimo, que não é muito, mas você pelo menos dá, e você não tira muito dinheiro de quem não quer perder o seu dinheiro, sabe? Então acaba que é uma luta entre forças, né? Entre a burguesia e o proletariado, e há uma tentativa de conciliação entre as classes, e isso não só no salário mínimo, é um dos exemplos que eu vou estar falando melhor aqui, mas isso acontece em praticamente todos os setores da sociedade. E a gente consegue ver isso onde? A gente consegue enxergar isso claramente quando a gente vê que a prioridade desse sistema não é atender a população. E a gente consegue ver isso em vários setores sociais, como por exemplo, atendimento à saúde. Não é a prioridade fazer um atendimento gratuito e universal na saúde. Por quê? Porque esse setor da saúde poderia ser acho que é mercantilizada a palavra, mas enfim, ele poderia se tornar um mercado e assim pessoas conseguiriam ganhar dinheiro dentro do setor saúde, vendendo saúde. Se a gente vive em um sistema que a prioridade não é atender a população, o proletariado, que é a maioria da população, ele tá ali, o objetivo dele seria apenas vender a sua força de trabalho para sobreviver, não vai ter nenhum atendimento, nenhum auxílio. Então o proletariado ele vai vender a sua força de trabalho, né, a sua mão de obra, e ainda tem que ser uma mão de obra barata. Por quê? Porque dona de produção aqui, eu da burguesia, eu não quero gastar muito dinheiro. Por quê? Porque quanto mais eu gasto, menos lucro eu tenho. E o objetivo do sistema que a gente vive é a acumulação de capital, a acumulação de mais-valia, ou seja, ter mais lucros. Então, não é prioridade para mim, não é vantajoso para mim eu pagar um salário bom, por exemplo, para o meu funcionário. Porque quanto mais salário eu estou dando para ele, salário para mim é um gasto. Se eu tô mais gastando, eu tô perdendo lucro, eu tô diminuindo meu lucro, e isso não é o que eu quero. Então, se eu aqui da burguesia pudesse pagar R$ 1 pro trabalhador trabalhar lá por 8 horas, nossa, ia ser muito bom. Se eu não pudesse pagar nada, então, para ter a força de trabalho ali do proletariado, nossa,
melhor ainda. E é aí que entra a questão da exploração do trabalhador. Porque o objetivo é eu ganhar lucro, eu ter cada vez mais lucros. E para isso eu tenho que diminuir os meus gastos. E o funcionário acaba sendo um gasto. E aí a gente consegue entender, né, por que existe a exploração do trabalhador. E uma coisa que eu aprendi também, que isso entra mais em questão de Marx, e assim, Marx é algo muito complexo, eu vou tentar falar aqui de uma forma bem simples, que acontece, que eu acho que é muito interessante a gente ver e também ter a possibilidade aí de estudar sobre isso, é que assim, você foi contratado para ganhar R$ 1.200 e trabalhar 8 horas por dia. Essas 8 horas por dia que você está trabalhando não é equivalente ao seu salário. Então, esse R$ 1.200, ele não é o valor real, o valor equivalente às suas 8 horas de trabalho. É mais ou menos equivalente aí, vamos supor, a 4 horas de trabalho. As outras 4 horas que você trabalha é para dar lucro à burguesia, ao seu patrão. Por quê? Porque se ele te contratar e pagar, vamos supor, R$ 2.000, que seria o valor inteiro das suas 8 horas de trabalho, ele não vai tá tendo lucro, entendeu? E ele precisa da força de trabalho, da sua força de trabalho, para estar ganhando lucro. Então ele não pode pagar um valor redondo, porque assim ele não tem lucro. Então ele paga aí R$ 1.200 para suas 8 horas. Então vai ter sempre um tempo no seu trabalho que você vai estar ali trabalhando, produzindo, só para ele ter o lucro. Isso é algo muito complexo e eu vou tentar sempre trazer aqui de uma forma mais clara e mais simples para vocês. Mas se vocês não entenderem, eu posso tentar responder as dúvidas de vocês nos comentários. Mas, enfim, eu sou estudante, eu tô aqui transmitindo o meu conhecimento, eu não sei tudo, mas se você tiver aí uma dúvida que eu souber responder, eu vou estar respondendo sim. Então a gente entende aí que o trabalhador ele é super explorado, né? Outro fator também que eu quero falar aqui pra vocês é que nesse sistema, né, se valoriza o dinheiro. Se o dinheiro, o lucro é valorizado, então quanto mais desigualdade, melhor. Por quê? Porque quanto mais tiver desigualdade, o que é desigualdade? Uma pessoa ter mais e uma pessoa ter menos. Então, eu preciso que alguém tenha menos para eu ter mais. E um dos pontos principais, que eu até conversei com a minha professora sobre isso, um dos pontos principais, que o salário mínimo, ele não é o salário mínimo realmente que deveria ser de acordo com cada ano, é porque existe uma coisa chamada distribuição de renda. No Brasil, e acho que no mundo, não há distribuição de renda. E o que é a distribuição de renda, né? É a pessoa que está ganhando mais e a pessoa que está ganhando menos. A pessoa que está ganhando mais, ela vai distribuir a renda dela para a pessoa que está ganhando menos e aí fica meio que uma balança. Distribuição de renda é a distribuição da riqueza e dos bens socialmente produzidos. E aí, por que não acontece essa distribuição de renda? Vamos lá. Como eu disse, a gente vive, né, em um sistema que preza aí a mais-valia, o lucro, e para ter a distribuição de renda, eu preciso o quê? Dividir o meu dinheiro. Eu vou ter que distribuir as minhas riquezas. E a gente vive nesse sistema que preza o lucro. Então, quem tá com lucro, quem tá ganhando bastante, ela não vai querer dividir, ela não vai querer distribuir. Então, não há distribuição de renda porque simplesmente não querem que tenha distribuição de renda. Porque se eu tiver que distribuir o meu dinheiro, eu vou estar perdendo dinheiro. E eu não quero isso. Então eu preciso que haja desigualdade. Eu preciso que alguém ganhe menos para eu estar ganhando mais. Claro que tem vários outros pontos, principalmente na parte de economia, mas eu vou falar aqui o que eu sei, sabe? Então vamos lá pro tópico 4, que é o nosso último, que fala sobre a conjuntura, né? Então, a gente tá vendo que nesse ano as coisas estão aumentando, as coisas aumentaram e vem aumentando, né, bastante. Então, o óleo ficou caro, a gasolina ficou cara, o gás de cozinha passou de R$ 100, arroz, feijão, enfim, tudo ficou caro. E outra coisa que a gente viu também é que o salário não tá acompanhando esse crescimento. E se a gente parar para pensar, por que isso não acontece? Porque a verdadeira intenção não é responder às necessidades da população, às necessidades da classe trabalhadora. E a gente vê isso em todos os setores da sociedade. Eu dei exemplo da saúde, né? Tem a questão do mercado de trabalho, né? Tem a questão da alimentação, enfim, as coisas parece que são feitas para não atender a população.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que dá o mínimo do mínimo pro trabalhador e às vezes nem o mínimo, como a gente tá vendo aí. Enfim, dá o mínimo do mínimo só pra falar que fez alguma coisa, sabe? Então, eu não vou realmente amparar a população porque essa não é a minha prioridade nesse sistema. E a gente vê isso, por exemplo, a maioria das pessoas, que a classe trabalhadora é a maioria da população, né, da sociedade, a gente vê que a maioria da população nunca vai conseguir comprar uma casa, nunca vai conseguir ter uma casa própria. Porque simplesmente o salário dela não dá para atingir isso, não dá para alcançar isso. A maioria da população não tem condições para ter uma casa própria. E casa própria é uma necessidade, é um direito. Você precisa de um teto para sobreviver. Então, se a pessoa não tem condição e ela precisa daquilo, precisa do quê, então? De uma política que faça, que atenda esta demanda da população. E aí a gente entra na questão das políticas públicas, das políticas sociais. Então, nessa parte, né, que a gente tá falando aqui de casa, eu vou dar um exemplo. Então, se a pessoa não tem condição de ter uma casa própria, ela vai lá na política de habitação e tenta uma casa própria. O Estado tenta atender essa demanda porque a população em si, ela por ela mesma, ela não tem condições de ter uma casa. Então ela precisa de uma política que atenda essa necessidade dela. Ou seja, o Estado ele precisa intervir na reprodução social para que essa pessoa tenha chance de sobreviver. E isso entra também um pouquinho muito na questão dos estudos de Marx e tudo mais, que eu também não vou me prolongar muito aqui, porque é algo muito complexo e eu não quero falar besteira. Mas, enfim, existe uma coisa, né, chamada produção e reprodução social. Produção é a questão de você estar lá trabalhando nos meios de produção e, como posso dizer, enfim, tipo, fazendo riquezas e bens. É isso, e reprodução é a parte que você não tá trabalhando. Então, você precisa comer, você precisa descansar, se alimentar, para conseguir sobreviver e trabalhar. Enfim, eu não vou me estender muito, mas é basicamente isso. O Estado, ele precisa intervir para que a população tenha o mínimo de sobrevivência, para que ela consiga sobreviver. E é por isso que eu já vou deixar aqui, já até acabou o assunto aqui sobre o salário mínimo, mas eu vou deixar aqui bem enfatizado. É por isso que a gente precisa defender as nossas políticas sociais, as nossas políticas públicas, porque sem elas a gente não consegue sobreviver. Se eu, que faço parte da classe trabalhadora, preciso acessar a saúde, se não tivesse o SUS, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pagar. Só que, vamos com base no salário mínimo. O salário mínimo de 2020 foi de R$ 1.212. Você acha que com R$ 1.212 eu vou conseguir ter acesso a uma saúde particular? Não. Por quê? Porque porque os custos, né, de saúde é alto. Aí fora os custos de saúde, tem o meu aluguel, tem a minha conta de luz, conta de água, tem que comer, tem que comprar gás, enfim. São várias coisas. O salário, ele não atende à real necessidade da população. E a gente consegue ver isso claramente na tabela que eu trouxe aí pra vocês. O salário de 2022, que é pra garantir a sobrevivência. A gente sabe que a sobrevivência é o mínimo possível. Seria de R$ 5.997. Então, as coisas estão bem complicadas. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido também. Eu não sei se eu consegui ser clara aqui na nossa discussão. Mas é isso. Por favor, deixem um comentário aí o que você achou do vídeo, qual a sua opinião, né, sobre o assunto. E assim, resumindo, o salário mínimo é realmente mínimo? A gente viu que não, né? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, deixa um comentário aí que eu vou curtir. E me seguir lá no Instagram, que é @juliedoslarissa, tem vários conteúdos de estudos, de serviço social, indicação de curso gratuito, enfim, tem bastante coisa por lá. Um beijo e até a próxima!